que a gente está anestesiado diante dessas coisas, né? Sim. A gente sabe, inclusive, o que tem que se alimentar, não é falta de Uhum. informação. A Verdade. gente entende que aquilo vai prejudicar a nossa saúde, mas a gente não muda. Por que, que a gente não muda? Por que, que é tão difícil mudar esse hábito alimentar? O comodismo, né? Eu acho que eu vejo isso muito no meu dia a dia. Quando a pessoa realmente recebe alguma notícia, olha, você precisa realmente cuidar, ou você vai ter que ficar internado, ou essa doença realmente você vai ter que tratar, a gente leva um choque de realidade. Mas enquanto nada acontece, tá tudo bem. É E a gente verdade. continua assim. Assim, uma vez, eu não sei se é verdade, você me confirma se é. Eu estava lendo uma reportagem. Não, na reportagem não. Foi um livro chamado O Poder do Hábito. Eu esqueci o nome do autor. Muito bom um livro, assim. E ele fala, inclusive, sobre os hábitos e os hábitos Uhum. alimentares. E que as indústrias de fast food criaram um mecanismo para tornar as pessoas dependentes do Sim. fast food. Aí eu falei, como assim dependente? Tem como viciar com esse tipo de coisa? Aí ele vem relatando embaixo, ele falou assim que existe uma combinação e essa combinação ela é tão viciante como uma cocaína. Ela age com poder no seu cérebro, não quimicamente falando, Uhum. né? O efeito dela danoso da cocaína é muito pior do que Sim. a desses três elementos que eu vou falar. Mas assim, o que ela causa no cérebro, a dopamina que ela traz, a sensação de alegria, ela é Uhum. muito similar ao vício de cocaína. Aí eu falei assim, beleza, deixa eu ler aqui, que combinação maligna é essa? Aí ele falou, ele contando no livro, açúcar, gordura e sal. Exato. Essas combinações juntas provocam um vício Uhum. e uma sensação de prazer Sim. que faz você ter uma satisfação e por isso também te vicia. Então ela traz algumas coisas na sua mente que faz acontecer isso. É fato isso? É fato, eu até falo por experiência própria. Às vezes, né, na correria do dia a dia, aquela loucura. Uns dias desse mesmo, eu falo, ai, gente, eu tô muito estressada, eu preciso de algum doce. E mulher O tem doce, dessa, né? né? Ah, eu preciso de um doce. Aí você come a fruta, mas não é a mesma coisa, né? Principalmente para quem tá muito viciado em açúcar. E eu comecei a reduzir um pouquinho, porque quanto mais você come, mais dependente você fica, mais você quer. E aí hoje é um docinho mais ou menos, amanhã é um pouquinho mais açucarado, e aí depois você coloca, vai açúcar o dia inteiro, né? E as pessoas realmente, elas têm esse momento um pouco mais de prazer, principalmente quando você come, né, um doce. Então, ai, vou no fast food, né? É um momento ali prazeroso. Para quem É não, é gostoso, não dá pra gostoso, falar que não é. né? Agora, quando você perde o hábito de consumir, e aí você vai consumir, você fala, nossa, eu comia isso? Você perde um pouco. É, e assim, tem até um ditado assim que dá uma visão sobre isso. Ele fala assim: coma comida como se fosse remédio hoje, para você não comer remédio como se fosse Exato. comida amanhã, Essa né? frase é de Hipócrates, né? O pai da medicina. Faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento, né? Então, se a gente realmente começar a tratar o alimento, né, como esse poder que ele tem de evitar essas doenças, a gente vai evitar a A farmácia. farmácia, né? E a gente acha assim, inclusive, que a farmácia é o melhor caminho para cuidar de uma certa doença. Não. Tudo bem que a gente tem alguns medicamentos que a gente precisa tomar, a gente não Sim, pode ignorar, claro. porque assim, hoje a gente vive, o mundo vive em média hoje, né? O homem vive em média. Homem, quando eu falo, é o ser humano, Uhum. tá vivendo em média hoje, acho que 80 anos, 70, 80 anos, né? Eu não lembro agora qual que é Sim. a média definida aí pela Organização Mundial da Organização Mundial da Saúde. Saúde. Mas eu acho que tá entre isso. E o remédio é um fator, descobrir as doenças, a utilização dos medicamentos Uhum. é importante. A gente não pode aqui ser negligente e falar que isso não é importante. Sim. Mas isso se tornou um mecanismo tão danoso que tudo virou farmácia. Eu estava conversando com uma mulher na igreja, uma amiga, e ela tem incentivado muito isso, a gente trabalhar. E eu converso muito com ela, e cada vez que eu converso com ela, mais me incentiva esse tipo de coisa. Eu achei muito Uhum. legal. E ela trabalha muito a questão da saúde. E ela me ensinou muitas coisas assim. E ela falou assim: Beto, vou te falar uma coisa. A minha família
não vai mais em farmácia. Eu falei, como assim não vai em farmácia? Porque a gente não usa mais desse tipo de medicamento para curar gripe, Sim. coisas assim simples, gripe, ou às vezes a diabetes, aquela que está iniciando, sabe? Eu falei, mas o que que você usa? Aí ela começou a trabalhar alguns remédios naturais Uhum. para trabalhar esse tipo de coisa. E ela falou assim, ó, e eu não vou falar para você só com teoria, não. Eu vou pegar aqui, ó. Ela trouxe a Mostrar. filha dela, falou assim, ó, minha filha tava com uma tosse XYZ, e aí começou, tomava medicamento, e todo mês ela tava na farmácia tomando medicamento e não curava. Uhum. Aí a gente começou a entrar com um medicamento natural chamado tal. Ela deu lá a fórmula, extremamente natural, bateu lá e tal, fez. Ela falou que nunca mais ela foi no hospital, Sim. nunca. Tudo Isso que é nós fato, não é? Tudo que nós precisamos, Deus deixou na natureza, né? Na realidade, a farmácia só pegou da natureza e levou para o laboratório ali, né? Isolou. Mas se nós trabalharmos de maneira preventiva, a gente não vai precisar dos nutrientes ali isolados, né? Do que realmente a gente precisa. Em casa também eu vejo muito isso. Alguns anos atrás, meu pai e minha mãe estavam como pré-diabéticos e o médico passou um monte de remédio. Eu falei, o quê? Não, vocês não vão tomar isso. Vamos tratar da maneira certa. Por que que vocês estão pré-diabéticos? Porque a alimentação está inadequada, não se faz atividade física, a quantidade de água está baixa. Então, vamos voltar. E aí, ontem mesmo, meu pai voltou no médico, ele falou assim, ai, o médico me deu Olha que parabéns. legal. Só com o controle da Só com alimentação. controle. Só com controle. Olha que legal. Tá vendo? É mais um fato que Sim, mostra que é verdade é esse verdade, é controle, né? real. É um negócio que mostra pra gente assim Ele falou que assim, vale eu a tô pena. curado. Eu falei, não, o senhor não tá curado. Coloca o pé na jaca para ver se, né? Porque as doenças crônicas, né, elas não têm cura, elas têm controle. Então, se você é hipertenso, você consegue controlar. Se você é diabético, você consegue controlar, né? E isso foi causado durante anos aí, né, de irregularidade de uma maneira geral. E hoje, aí ele segue controladinho, bonitinho, né? Eu falei assim, agora Olha continua, que legal. Isso é bem firme e bacana. forte. Então, Flávia, aí a gente vê que existe fatos de verdade, né, que Sim, comprovam essa alimentação. sim, com Porque certeza. farmácia é comércio, não Exato. é? Você quer vender. E tudo que tem na farmácia você encontrou ali na natureza, né? Então, na realidade, se a gente trabalhar com essa prevenção, a gente não vai chegar a ficar doente, Eu né? até acho, certo, até, desculpa te cortar, Flávio, até acho assim que se o governo entendesse que a prevenção, que eu acho que até entende, mas deve ter uma briga Hum, entre a questão das farmácias, né, as grandes indústrias que traz impostos gigantescos para o sim. governo, mas também tem o outro lado. Se eu tratasse toda a questão como prevenção, tivesse Uhum, incentivos sim, constantes, precisaria de menos hospitais, com de menos certeza. investimento nessa questão da saúde que trata, mas trabalhar a questão da prevenção, E né? até, principalmente, a conscientização. Isso tem que vir de berço, né? Eu trabalhei durante um tempo em clínica estética e me arrependi. Saí da clínica, falei, não vou. Por quê? As pessoas hoje querem coisas imediatas. Ninguém quer fazer uma reeducação alimentar, porque reeducação vai demorar muito. Eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar aqui, tirar ali, fazer estética e tudo, e pronto, acabou. Né? Eu não quero ir malhar, porque demora muito para se ter resultado. Eu vou tomar uns negocinho aqui para deixar o músculo mais forte, mas não sei o que, mais rápido, né? Posso até malhar, mas eu vou colocar alguma coisinha para ficar do jeito que eu quero. Então, assim, as pessoas também têm que mudar um pouquinho essa visão.